Este é o Capcast, nesta semana da cultura geek Cap UFPE. Aí, gente, comunidade geek, nerd, bem-vindos ao primeiro Capcast. A gente vai hoje conversar sobre algumas temáticas bacanas para celebrar esse momento, né? Aqui essa experiência é a culminância de muitas outras experiências não exitosas, mas a gente chegou a um consenso, nerds que somos, que esse foi o melhor formato. E aí a gente conta com a presença do professor Wellington. Olá, olá, 42 para todo mundo. O professor Júlio Brandão. Boa tarde, Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, sempre apanha. A professora Isis. Oi, pessoal, boa tarde. Ló é melhor do que Dó. E a professora Milena com a gente. Oi, gente. Como vocês estão? E aí, a louca do dorama, gente, dos animes. Embora. E esse que vos fala, tentando mediar este debate para lá de espetacular, Gelbi, este professor estranho que nós temos aqui na nossa comunidade. Então, nossa conversa de hoje, obviamente, está dentro desse universo que a gente ama tanto, que a gente curte tanto, e a gente vai começar com uma dicotomia, né, muito provocativa. A gente vai falar nada mais, nada menos sobre DC versus Marvel, né? Esses dois campos assim tão férteis e que são tão plenamente defendidos pelas pessoas que curtem as histórias que permeiam esse universo tão criativo. Muito bem, quem pode começar defendendo um dos lados aí dessa dicotomia, como eu falei aqui? Então vou. Vamos lá, Júlio. Defender que sentido? Dizer que a Marvel é melhor que a DC, porque a Marvel é melhor que a DC. Nem precisa estar falando disso, né? Adoro os personagens da DC, adoro Batman, adoro Superman, é maravilha. Né? Mas eu acredito que a Marvel, até em questão de popularidade, já vem dando banho na DC, principalmente com esse universo estendido aí para o cinema, esse universo, né? O Cinematic Universe aí da Marvel, o Marvel Cinematic Universe. A DC tem a vantagem de ter um super-herói que é considerado o primeiro super-herói, que é o Super-Homem, né? Lá de 1938, para a gente ter uma ideia, o Homem-Aranha foi criado em 62, inclusive a gente está até comemorando 40 anos, criação do personagem, né? Mas eu sempre achei que a Marvel, objetivamente falando, só que não objetivamente falando, que é uma opinião, a Marvel tem os personagens mais pé no chão. Acho que são as histórias que para a gente se identificar. O Homem-Aranha tem que, no final do dia, tem que lavar o uniforme dele, tem que pagar as contas. Os X-Men tem todo aquele problema do preconceito, né? E eu vejo muitos personagens da DC mais como semideuses, aqueles são mais inatingíveis. Apesar que isso vem tentando ser trocado, né? Seja no quadrinho ou no cinema, no meu ponto de vista, a Marvel consegue trazer esses heróis mais para a realidade. Acho que ele consegue trazer o mundo real para o quadrinho, em vez de levar o quadrinho para o mundo real. Eu acho que eu penso nisso, principalmente nas adaptações. Tem alguém aí para defender a DC? Massa. Não? E aí, Wellington, o que tu achas? Rapaz, é lasca, porque eu deveria fazer o papel agora de defender a DC, né? Criei um problema para vocês aí. Eu acho que o problema agora foi de curadoria, porque agora, assim, eu deveria ter chamado, deveria ter pensado, poxa, tem alguém aqui para defender a DC? Mas os nossos queridos alunos ouvintes, né, de repente, se quiserem defender a DC em algum momento, pode fazer. Mas eu concordo com o Júlio no sentido do seguinte, na verdade, se você pensar bem, talvez o que a gente tenha não assim, a diferença, eu acho, é que na DC a gente tem super-heróis que têm identidades secretas. Na Marvel a gente não tem super-heróis, a gente tem personagens humanos que, por alguma circunstância, são heróis, né? Então, na verdade, você parte do contrário, são perspectivas diferentes. Talvez por isso que você tenha uma marvelização da DC. Se você perceber agora, por exemplo, o último Batman, ele vem num movimento que é justamente um movimento que a Marvel já fazia há muito tempo.
ou seja, problematizando o super-herói. Ou seja, é mais importante nesse último Batman o Bruce Wayne do que nos outros. Os outros, o Traz Bruce Wayne mais a humanidade dele, alguma coisa assim, né, velho? Isso, e a problemática, né? Ou seja, porque, embora eu acho que, por exemplo, sem querer dar spoiler, né, do último Batman, mas existe uma crise com a imagem do pai que é muito rapidamente solucionada. Eu acho que, por exemplo, eles poderiam trabalhar muito mais aquilo, o pai poderia não ser exatamente aquilo que ele pensava. Ele resolve isso em 2 ou 3 cenas. Mas há uma tentativa, eu acho, da DC, eu percebo, humildemente fazendo essa análise, de uma perspectiva mais Marvel, no sentido de que é o humano que importa, e menos o super-herói. Na verdade, os dramas da DC são sempre os dramas do super-herói, e a identidade secreta ela é colocada normalmente em segundo plano. É o contrário do que acontece com a Marvel, né? Ou seja, o que importa é que Tony Stark é alcoólatra, né? É que Milionário, é, playboy. entendeu? O que importa é que o Hulk, né, é o Bruce Banner atormentado, né? É um tema que já existe o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, mas que, né, você vai aparecer de novo ali com o Hulk. O que importa é a questão dos X-Men, a questão da diversidade, do preconceito, né, que eles vivem ali, da inadequação. O que importa é o papel do governo e o papel do Estado na interferência dos direitos individuais, quando você vai pensar, por exemplo, entre os Vingadores e os X-Men, a diferença, quer dizer, são várias outras questões em que o super-herói ele é uma desculpa para realmente debater temas humanos e temas da realidade. E a DC ela tem um movimento contrário, né? A história do super-herói ela suplanta a figura humana. E aí eu percebo esse movimento vindo ao contrário, né? E que bom que talvez esteja discutindo isso, ou não sei, talvez não seja tão bom assim. Bacana, não tinha pensado nisso, não. Muito, muito bacana mesmo. Essa coisa da Marvel que você falou dos Vingadores. Tem um dos episódios dos filmes que estão procurando a cura, inclusive, para horizontal, uma tentativa, né, de horizontalizar tudo. Muito bacana isso. E aí, Isis, o que é que você tem para nós aí sobre essa temática polêmica? Então, uma das coisas também que a gente precisa considerar, né, é que a DC ela se consagra antes da Marvel, né, enquanto editora mesmo, né, da quantidade do que vai sendo produzido e tudo mais. Agora a Marvel hoje ela movimenta uma quantidade assim de mercado, né, muito ampla. Os filmes da Marvel hoje são os filmes de que lotam cinemas, né? Então você conseguir reunir todo ainda na pandemia, mas assim, a quantidade de pessoas hoje que foi assistir o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, né, e que seguem movimentando esse universo cinematográfico é muito ampla. Então, assim, coisas e a grande sacada que eu acho assim fantástica da Marvel é de como ela costurou para as variantes, né? E aí, com as variantes, você traz pessoas em tempos diferentes. E aí o personagem ele pode envelhecer, você pode mudar o personagem, pode mudar a pessoa que está interpretando ali o personagem, e você não perde a essência do personagem. Então, você troca de ator, troca ele por uma atriz, né? E aí mas ele continua sendo o Loki, né? Então, essa jogada da Marvel foi fantástica. Para mim, ela é surreal. Agora, já se interrompendo, mas é uma coisa que a DC já fez, na verdade, né? Essa coisa do multiverso é uma coisa que já existia há muito tempo da DC e a Marvel, aquela coisa, pegou uma ideia que já estava na DC há algum tempo e ressignificou, né? Uma coisa interessante. Estou sentindo uma defesa da DC aí, mas tudo bem. Olha aí. E Tudo bem. talvez eu acho que seja esse, né, um contraponto bom para se trazer. Será que a gente realmente tem que colocar uma melhor do que a outra, uma versus outra, sabe? As memórias que eu tenho, né, com esse universo são memórias, primeiro, que começam nos gibis, nas HQs. Então, quando eu era bem criança, assim, meu irmão consumia mais do que eu, e ele comprava, né, os gibis e trazia para casa, e a gente ia ler, a gente ficava naquela expectativa, a gente não tinha o acesso ao streaming feito nós temos hoje e tal. O que a gente via eram os desenhos.
né, as animações e na TV aberta. E aí, eu acho que de lá para cá tá tudo muito dentro desses apontamentos maravilhosos, impecáveis, feitos por Wellington, né, no que diz respeito ao desenvolvimento da DC, o desenvolvimento da Marvel e tal. E aí o Wellington traz esse outro ponto, né, dessa questão da teoria do multiversos ser explorada pela DC, que eu não sabia, né? Novidade. Crise nas Novidade Infinitas nesse Terras, momento. né, Júlio? 1986. Olha Olha aí. aí. Poder falar um pouco. Era uma bagunça a cronologia da DC. Chegava a um ponto que você tinha vários Flashes, vários Batman, até o pai do Bruce Wayne tinha uma continuidade que quem tinha morrido era o Bruce e a mulher, e ele sobreviveu, o Thomas Wayne, aí ele virou o Batman. E aí essa Poxa. história aí que o Wellington citou, a Crise nas Infinitas Terras, foi uma tentativa, não, foi, vamos limpar a casa. Um freio de arrumação. Foi, Mas exatamente. arruma, gente. Inclusive, É genial, arruma. mas inclusive você tem, por exemplo, foi bem emblemático nessa história, você tinha o Flash, que é o Barry Allen, que é o mesmo, pelo menos é o mesmo nome do personagem da série, e o Flash, ele dando spoiler para uma história de 1986 dos quadrinhos, ele comete um sacrifício para dar uma resetada no universo DC, e aí o sobrinho dele, o Wally West, é que vira o Flash, que é o Flash até daquela animação da DC, da Liga da Justiça, aquela animação da Warner, que agora eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu acho as animações da DC muito boas. O desenho animado do Batman, que tem aquele estilo, né? O queixo mais quadrado, você tem o do Batman, o Super-Homem, da Liga da Justiça. Diferente, né? Eu adoro o X-Men de 1992, eu adoro aquele Homem-Aranha de 94, mas as animações da DC, elas são muito boas. Parece que eles têm um orçamento maior, têm um talento maior trabalhando. Mas se eu me perder aqui, é isso mesmo. Crise nas Infinitas Terras trabalhou essa ideia de multiverso, né, da Terra não sei quanto, e deu uma limpada no universo DC. E a Marvel seguiu. Inclusive, antes do Homem-Aranha, as Tartarugas Ninja tiveram uma história de multiverso. Ai, só. Em tartarugas 2009. maravilhosas. É um longa-metragem, Turtles Forever, Tartarugas para Sempre, que mistura aí as animações com quadrinho. Só puxando sardinha, que eu adoro Tartaruga Ninja. Sim. Enfim, pelo que vocês estão falando aí, há uma... Não existe uma relação de causa e efeito, e a gente está falando aqui de multiverso, é que não existe mesmo. Mas parece que o que a Marvel está fazendo hoje, de certo modo, pelo que vocês acabaram de falar, muito do que vocês estão dizendo é muito novo para mim, também realmente eu não sou autoridade nisso como vocês, mas é como se fosse uma linha, não é a melhor palavra não, mas uma linha evolutiva, estão organizando que havia, né, Júlio colocou, era uma coisa muito misturada e de repente houve uma harmonização aí. Eu tenho essa percepção em relação à Marvel, né? Você assiste um filme dos X-Men e de repente você vai ver outro filme que aconteceu naquela história 10 anos antes e a pessoa morreu depois. Enfim, tem toda uma desorganização e me vem esse pensamento porque os multiversos vêm resolver isso. Não, peraí, é só você entender que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Einstein ia adorar esse tipo de pensamento. Então, vocês acham que é isso? Tipo, há uma... Eu estou sendo muito... Eu estou conduzindo mesmo. Desculpa, vou tentar ser mais neutro aqui. Mas tem um pouco disso, né? Há um lugar de autoridade da DC por ser um pouco, né, mais antiga e que já errou mais. Eu estou usando palavras bem provocativas, estamos num podcast, eu acho que cabe bem isso. E aí a Marvel está se arrumando, vocês acham que não? Embora tenham alinhamentos aí nessas questões, vocês acham que não? A Marvel está pensando aquilo, acabou coincidindo de fazer algo parecido, vocês acham que não? Não, aquilo deu certo, vamos fazer também. O que vocês acham disso? Quem quer falar? Vai tu, Wellington. Eu acho, na verdade, assim, a gente está falando sempre, ou pelo menos até agora, uma visão de fã e uma visão dentro da narrativa, ou seja, eu tenho que encontrar soluções para a cronologia do ponto de vista narrativo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, e nossos ouvintes precisam lembrar também uma coisa, que, na verdade, DC e Marvel são dois grandes negócios, né? Então, assim, o que existe são reorganizações do negócio. A Marvel, por exemplo, ela é talvez pioneira em algo que o capitalismo faz muito bem, que é transformar tudo em produto, inclusive as ideias, né?
Então, por exemplo, quando a Marvel criou Pantera Negra, acho que nos anos 60 ou 70, Júlio, não vou lembrar, mas... Finalzinho dos 60. Finalzinho dos 60, de colocar um super-herói, né, negro e tal, é um ato político, mas é um ato também de marketing, né? Ou seja, de tentar capturar ali. Aí você vai ter, por exemplo, uma figura do Luke Cage, Veio que antes do Pantera. que é antes, e que na época era uma figura bem estereotipada, assim, que inclusive quando eles fizeram a nova versão para a TV do Luke Cage, eles inclusive atualizaram isso, justamente porque o personagem Luke Cage, da maneira como ele foi pensado originalmente, ele era totalmente racista, no sentido de que é uma estereotipação do malandro, do bairro e tal, negro. Então era um personagem muito problemático, né? Por exemplo, para você pensar hoje. Então, quando eles atualizam Luke Cage, quando eles colocam personagens que eram homens e são mulheres agora, ou, por exemplo, colocam o Nick Fury, que era branco, né? E que ele vira um personagem negro, não há uma ingenuidade da minha parte de achar que é simplesmente uma arrumação narrativa. Há uma adaptação também para os tempos que a gente vive, né, das pautas e de alguma forma, de alguma pressão do politicamente correto, que exige também certos posicionamentos corretos mesmo, em alguns casos gera algumas distorções que quem conhece o personagem original vai ou observar que ele era problemático mesmo, é o caso como eu vejo no Luke Cage. Eles fazem até, eu acho que logo nos primeiros episódios, não sei se vocês assistiram o Luke Cage, mas ele brinca com a roupa original do Luke Cage. Tem uma hora que ele tem que botar uma roupa lá, e ele pega aquela camisa amarela e bota o cinto, não é? Ele pega meio que emprestado. Aí aparece ele com aquela roupa que a gente conhecia dos quadrinhos, mas é uma coisa até meio patética a cena, porque ele tem que pegar uma roupa que está num varal, uma coisa assim. Então é meio que assim, ok, quem lia os quadrinhos vai reconhecer que essa aqui era a roupa dele naquela época, tá? Mas que era a construção do personagem problemático, né? E aí é interessante como, de alguma forma, eu percebo a Marvel com uma perspectiva, e aí eu vou colocar uma coisa bem problemática para que vocês conversem aí, ver se vocês concordam ou não. Eu acho que a Marvel é de esquerda e a DC é de direita. É simples, Wellington. Então você coloca só para nós, assim, só isso. Não, e eu vou colocar, percebam só, eu vou pegar só 2 personagens da DC, os principais. E aí vejam um discurso subjacente do Super-Homem e do Batman, para vocês entenderem aí o que é que eu estou falando. Ao mesmo tempo, a Marvel ela abre margem para esse debate, porque eu acho que, por exemplo, os Vingadores são republicanos e os X-Men são democratas. Mas é só um problema que eu estou jogando aqui para a gente discutir. Muito bem. Gente, eu esqueci de falar que a forma como foi concebido, que a equipe concebeu esse podcast, a gente vai fazer programas de 20 minutos, tá? E aí, como a gente sabe que há uma tendência nerd a falar por tempo indeterminado, a jogar por tempo indeterminado, eu fui chamado como algoz que sou para estar cerceando essas falas, cerceando o tempo, melhor dizendo, que na verdade isso vai ter continuidade em outros momentos nos próximos episódios desse programa. A gente está pertinho aqui, inclusive, desse tempo limite, e aí, até agora, a conversa já tem pano para manga para muita coisa. Já tinha anotado aqui a questão da narrativa, aí sim, uma polarização, narrativa versus mercado, negócios, né? Que ninguém é ingênuo, isso foi excelente esse destaque aí de Wellington em relação a isso, e a questão da complexidade, de novo, né? Essa questão de uma ação compensatória, eu acabei de criar essa expressão agora, de dizer, olha, não, o preconceito, então vamos dar visibilidade a uma personagem que fale disso, que problematize isso, mas tudo isso também tem um viés comercial, né? Então... Deixa eu piorar? Por favor, Isis, por favor. E outra coisa, em relação a essa questão do capital, é como você resolve, inclusive, brigas internas, né? Então, você brigou com lá o ator, a atriz, aí você vai e você troca ela por outra variante. Então, assim, é muito mais fácil, não precisa dar explicação ao público, né? Porque, porque aquele ator ou atriz não vai fazer mais aquele personagem. Então, trocou, mudou a linha do tempo.
Tudo Resolvido. muito bem pensado. Embora hoje em dia, com tanta informação, a gente acaba sabendo quais foram as tramas ali dos bastidores e tal. Inclusive, isso até pode criar alguns desafetos, né? Eu conheço gente, não, peraí, aquele diretor, não, que é isso? O cara foi fazer aquilo ali. Mas passa por essa questão. Pois bem, minha gente, a gente vai provavelmente falar muito sobre essas. E olha que a gente tem outra pauta aqui, a gente está em uma aqui, a gente começou a falar, nem esgotou essa pauta, e provavelmente não vamos esgotar. No espírito rebelde, como eu vou trazer aqui a polêmica, como a gente está no episódio piloto, a gente podia passar um pouquinho, não, desses 20 minutos, só Não! no piloto. Não, é abrir as portas do inferno. Você quer abrir as portas do inferno. Mas quem abriu foi você, Wellington. Então, gostaria de fazer essa colocação. Enfim, gente, eu já tinha dado... Já começou. Já começou o processo, né? O dia que a Terra parou. Inclusive em 3, 2, 1. Ah, não, cara. Tem mais coisa para falar. Vamos ter o próximo episódio, gente. Se liga aí. Valeu, muito bom. Abraço, gente. Vamos lá. Ah, vou não, quero não. Pra cara, levar minha bola.